Boa noite a todos, agora sim. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa de paz e amor. E nessa noite, aqueles que sempre nos acompanham às quartas aqui, sejam sempre bem-vindos. Aqueles que vêm pela primeira vez à nossa casa, que também se sintam acolhidos. É sempre o nosso desejo, porque com certeza se a gente vem vindo todas as quartas-feiras, em algum momento a gente entrou por aquela porta e percebemos que é sempre importante para nós, né? E o acolhimento que ela sempre nos oferece faz com que a gente sinta a vontade de estar aqui cada vez mais, entendendo um pouco mais sobre o Espiritismo, entendendo mais também sobre nós, porque no Evangelho muito do que vemos lá sempre nos traz essa reflexão, né? Do que precisamos ainda desenvolver em nós. E mais do que isso, a gente encontra lá todo o roteiro, né, que Jesus Cristo nos ofereceu na sua jornada como modelo e guia. É lá que a gente encontra e com certeza aqui nessa noite, hoje a gente vai conseguir aproveitar mais uma vez esse conhecimento, toda essa beleza que a doutrina dos Espíritos e Jesus Cristo sempre nos deixou. A gente pede para vocês também, agora já nesse momento, ir desligando os celulares, para a gente não alterar esse campo já que foi formado, essa vibração tão harmoniosa, que ela possa se manter durante todo o nosso trabalho. Então, essa gentileza a gente sempre reforça com uma importância bem grande para nós aqui. Nós lembramos também que a casa está passando por alguns momentos de início de curso. Então, para aqueles que estão já pensando em se desenvolver em relação a alguns cursos, a gente tem um início em breve, que é o curso Ciclo Básico de Espiritismo, né? Ele é aberto para todos que tenham interesse em conhecer a doutrina espírita, né? Mas a diferença dele para algum outro curso que a gente vai falar mais para frente é que ele tem uma duração menor. A duração dele é de 4 meses, tá? E a gente tem um início de turma agora já em agosto, tá bom? As turmas são aos sábados, né, o início dia 5/8, e terças-feiras com o início dia 8, dia 8, perdão, de agosto, tá? E aí os horários de sábado das 2 às 3h15 e as terças-feiras das 2 às 3h15 ou das 8h15 às 9h30, tá? Então, para maiores informações, para se inscrever, sempre se direcionando lá à livraria para conseguir dar início aí no curso e, de repente, depois prosseguindo e evoluindo, entendendo mais a doutrina, né? E aí, mais para frente, se sentir aquela vontade de trabalhar na Casa de Paz e Amor, se desenvolver um pouco mais, tem um outro curso que a casa oferece, que é o curso do Principiante Espírita, né? Que é um curso dinâmico que ensina o Espiritismo, tendo como base as obras básicas, né? de Allan Kardec. A gente tem uma turma aberta, né, que vai ter início até agora no dia 19 de julho, que é uma turma de quartas-feiras, né, e é das 2h30 às 4h. Então, as inscrições também para esse curso lá na livraria. E indo nessa onda do estudo, do se aprimorar e se desenvolver, a casa também oferece, né, do dia 20 de junho, que já deu início, até o dia 10 de julho, a gente tem 15% de desconto nas obras básicas, todas lá na livraria, tá bom? Então é uma oportunidade aí para também se desenvolver. E aí a cada R$ 50 em compras lá na livraria, vocês ganham um cupom que vai concorrer a uma cesta de inverno, que a gente já vem anunciando para vocês aqui ao longo de algumas quartas-feiras. Então uma oportunidade legal para todos. E aí, por fim, a gente lembra, não menos importante, do grupo de apoio aos enlutados, que é um grupo que acontece de quarta-feira, né? Ele antigamente, acho que atualmente ocorre via Zoom ainda, mas também presencialmente hoje. E aí, para maiores detalhes também, a livraria sempre vai nos dando esse suporte. Tem bastante recado hoje, gente. E aí, uma novidade dessa semana em relação a massa, né? Tem um ravioli que a casa está oferecendo aí para quem quiser adquirir. Dá para adquirir lá na livraria também. E a retirada pode ser feita no dia 8 e 9 agora, né? De julho. E aí, lá diretamente
na livraria e retirando ali ao lado. E o último recado da noite, que é a Noite dos Caldos, que é um outro evento importante para casa. Isso tudo é importante lembrar que são eventos também que conseguem angariar recursos para os projetos da casa e também para a gente conseguir envolver a nossa comunidade, se aproximar um pouco mais, que também é sempre bem importante, né? A Noite dos Caldos vai acontecer no local Espaço Giardino, aqui na rua Padre Estevão Pernet. O valor é R$ 60, e lembrando que as bebidas não inclusas, mas os caldos, todos eles estão inclusos. Agora nós vamos já direcionando ao nosso trabalho. Os nossos amigos que vão nos ajudar essa noite aqui no trabalho, na leitura do Evangelho, um deles será o Gabriel, que vai fazer a leitura. A leitura do livro de mensagens, a Ioná fará por nós. A prece inicial, o Humberto. E a nossa palestrante na noite, a Beatriz Bal, vai falar para nós sobre o livro A Busca do Melhor, de Francisco do Espírito Neto. As vibrações serão feitas pelo Davi e a prece final pela Leila. Que possamos ter um bom início de trabalho. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se não deixou se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem a ele. Do livro A Busca do Melhor, Respeito por si e pelo outro. Aprenda a evoluir passo a passo, sem desejar pular etapas. Precisamos caminhar e ter conquistas evolutivas paulatinamente. Um passo importante no caminho é desenvolver o respeito. Primeiro o respeito por si, para depois respeitar o outro em suas convicções. Tenha respeito por aquilo que você sente. Aceite que as pessoas podem discordar do seu modo de agir, o que não significa rejeição por você. Nem sempre é possível ter amor por todos, devido ao nosso atual estado evolutivo. Mas respeito é algo que está ao nosso alcance. Respeitar não quer dizer concordar com tudo que o próximo faça. Quem respeita, repreende o comportamento que considere inadequado e busca entender as razões que levaram a pessoa a ter esse determinado comportamento. Quem não respeita, agride o outro, porque não sabe conviver com diferenças. Faça do respeito uma ferramenta de paz. Aceite os outros como são e se aceite do jeito que você é. Vamos assim nesse ambiente tranquilo, sereno, fechemos os nossos olhos e busquemos a imagem de Jesus. Cada um de nós veja Jesus à sua frente e que Ele esteja de braços abertos, vindo nos abraçar, sorrindo, iluminado. E vamos agradecer a Ele por estarmos presentes nesse trabalho. Vamos pedir a Jesus que nos abençoe, que através dos nossos mentores, dos nossos anjos guardiães e de toda a equipe espiritual aqui presente, que possamos receber de Ti, Senhor Jesus, muita paz, muita luz, muito amor e muita saúde. Que assim seja, Senhor Jesus. Graças a Deus.
noite a todos. Nós vamos, então, na noite de hoje, refletir um pouquinho sobre esse livro, A Busca... Ele não colocou ainda. A Busca do Melhor. É do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Então, esses dois espíritos, eles já estiveram em várias experiências juntos, em épocas distintas. Até mesmo antes da era cristã, eles já estavam juntos. E depois no Oriente, e mais especificamente na Índia. Então, Hamed, eles têm vários livros, 10, 12 livros, todos eles nos trazem muita reflexão, são todos nos auxiliando a nos conhecermos, a nos melhorarmos. É esse convite do nosso livro. E Hamed, neste livro, logo na introdução, ele coloca que a alma, depois da morte, ela segue em busca de autodescobrimento. Que esse trabalho não para, esse trabalho de aprimoramento, é sempre um convite para um maior esforço, para uma dedicação, para um aprendizado. Então, se ele continua, é porque ele então deve ser começado aqui. Agora, o quanto antes, quando já estamos prontos para refletir, não deixarmos só para o lado de lá. E eles tinham, o Francisco do Espírito Santo Neto, ele tinha, na Casa Boa Nova, onde eles tinham várias reuniões mediúnicas, eles tinham um público que, em pequenos papeizinhos, eles escreviam as dúvidas, as inquietações, aquilo que eles estavam incomodados, e eles entregavam a eles, para que a equipe espiritual pudesse responder, trazendo para eles um consolo, trazendo ali um alívio, uma paz interior. E estes benfeitores, eles não se preocupavam só em dar respostas rápidas. Eles procuravam investigar qual era a causa, a profundidade daquelas questões. Porque, como já dizia Voltaire, julga-se um homem mais pelas suas perguntas do que pelas suas respostas. Então, por aquelas perguntas, você acaba conhecendo quais são os dilemas, as problemáticas. E eles, então, que eram um grupo muito afim, preocupado em esclarecer e levar alívio, eles, então, organizaram todos esses livros, principalmente este da noite de hoje, com mensagens que pudessem dar respostas, pudessem aliviar aqueles que estavam procurando algumas dúvidas. Então, nós vemos que o reino de Deus, ele não está longe, ele não é um lugar circunscrito na nossa esfera. Ele não está em cima, não está embaixo, ele está bem pertinho de nós. Ele não está só no mundo espiritual. Às vezes as pessoas acham que nós vamos conhecer o reino de Deus quando nós partirmos para outra vida. Lá nós vamos conhecer o reino de Deus. Não, o reino de Deus está conosco. Nós é que precisamos ir para dentro de nós e encontrar, descobrir essa maravilha que está conosco. E Jung fala, olhe para fora e sonhe. Olhe para dentro e desperte. O que significa? Significa que quando nós olhamos tudo que está para fora de nós, olhamos os outros, a alegria dos outros, a felicidade dos outros, nós estamos sonhando. Mas quando a gente olha para dentro de nós, é que nós vamos buscar as nossas realidades, as nossas imperfeições, mas principalmente as nossas qualidades. Porque essa busca interior é para se conhecer, para ver tudo que você é capaz de fazer, de seguir. Porque viemos para vencer. Ninguém nasceu para depois ter problemas
cometer assassinatos, cometer crimes, nada disso. Nós viemos para vencer. E para isso, nós precisamos nos conhecer. Então, esta busca do melhor, este livro, é esse convite para que a gente vá se conhecer por dentro. O que temos de bom, o que temos de belo. E quando a gente vai para dentro de nós, nós vamos descobrir que o reino dos céus está conosco. Porque Deus está conosco. Nós não somos deuses, mas nós fomos criados à sua imagem, à sua semelhança. Então, nós estamos envolvidos em Deus. E uma coisa que eu acho bem interessante que ele coloca neste livro, essa comparação, que ele faz com o peixe. O peixe não vive fora d'água e nós não vivemos fora de Deus. Estamos com Ele. Ele está bem pertinho de nós, não tão distante quanto a gente imagina. E este reino dos céus, ele é comparado como uma pérola rara que se encontra no fundo do mar. E o homem, então, vai em busca da sua procura. A pérola, ela está dentro da ostra. A ostra dentro do mar. E aí, o que seria essa pérola? Essa pérola são as nossas verdades que está dentro de nós. Nós somos as ostras. E o que é esse mar? É esse inconsciente coletivo. É esse mundo que todos nós vivemos. E aí nós vamos perceber que para adentrar lá dentro da ostra, nós precisamos um pouquinho de esforço. Se nós temos Deus conosco, por que é que a gente depende tanto dos outros para orarem para a gente? Vocês repararam que quando a gente vem para a casa espírita, tem sempre alguém que fala para nós, reza por mim, põe meu nome lá na urna, faça isso, faça aquilo. E lógico que esses que pedem a gente ama muito, e lógico que a gente está sempre orando e pedindo por eles. Mas nós temos que ver que nós também temos força. Nós também podemos nos aproximar de Deus. E nós também, a nossa oração também tem força de conseguir aquilo que a gente precisa. Precisamos estar com Ele. E como diz em Mateus, ele fala assim, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do seu irmão. Argueiro significa um cisco, uma partícula muito pequena. É uma coisa mínima. Então, nós enxergamos o mínimo naqueles que estão conosco. Mas, às vezes, nós não enxergamos uma trave que está conosco no nosso olho. Precisamos, então, desenvolver esse respeito por nós, para depois nós respeitarmos o outro. É o que leu a nossa companheira na mensagem de hoje. Tenha respeito por aquilo que você sente. Aceite que as pessoas podem discordar do seu modo de agir. Então, não é possível que a gente ame a todos, mas respeitar é alguma coisa que está ao nosso alcance. Nós podemos fazer. Nós podemos viver bem com as diferenças. E quando a gente faz esse respeito é uma ferramenta de paz. E aí a gente fala, mas o que é paz? Quando a gente fala em paz, a gente fala em felicidade. E quando a gente pensa na felicidade, a gente sempre coloca a felicidade lá longe, tão distante. E a gente não percebe que a felicidade está no nosso caminho. À medida que nós vamos construindo e vamos resolvendo, nós podemos fazê-lo com felicidade. Não é preciso que a gente ponha tão longe e tão difícil de ser alcançado. Só que, para isso, a gente precisa refletir um pouquinho sobre os nossos hábitos, sobre as coisas que nós fazemos, porque foram passadas e a gente repete. A gente sempre precisa abrir mão para aceitar uma nova ideia, para estar flexível para as coisas e as mudanças que vão acontecendo. Então,
tem uma história interessante a respeito destas coisas que nos são passadas e nós vamos achando que tem que ser assim. Existia uma mãe que ela sempre assava o pernil, deixando uma parte do pernil fora da forma. E a filha ficava intrigada com aquilo. Para que deixar um pedaço do pernil fora da forma? E ela foi perguntar para a mãe. E a mãe falou, olha, eu não sei, mas a minha mãe me ensinou a fazer pernil deste jeito. Falou os temperos e tinha que ficar um pedaço para fora. A menina inconformada foi perguntar para a avó. Vó, o que é que está acontecendo? Por que vocês assam o pernil deixando um pedaço para fora? E a avó, então, falou, olha, minha filha, você está fazendo uma pergunta, mas eu nunca pensei nisso. Eu não sei. A minha mãe me ensinou assim. Então, eu faço assim. E a menina, como ainda tinha a sua bisa, inconformada com essas respostas, ela foi atrás da bisa. E fez a mesma pergunta. Bisa, como é que vocês assam pernil? Por que vocês fazem isso? E a bisa caiu na gargalhada. Ah, minha filha, você não sabe. Nós, naquela época, éramos em muitos, 10 irmãos. A nossa família era grande, mais o vô, mais a avó. O pernil tinha que ser grande. E a minha forma era uma só. Eu só tinha uma forma para fazer tudo. E o pernil não cabia, então ele ficava um pedacinho para fora. Então, estas coisas, a gente começa a refletir. Quantas coisas que a gente faz, que a gente nem sabe por que está fazendo, mas falaram que é para fazer, então nós vamos fazer. A gente não entende determinadas coisas. E o mais triste é quando a gente percebe que vem lá dos tataravós uma desavença em família. A gente percebe que a tia não entra em casa, a gente não vai visitar a tia. E qual é o motivo? Ninguém sabe. Mas existe essa coisa milenar que já vem dos antepassados e acaba passando esse mal-estar, esse afastamento familiar. Então, nós precisamos refletir um pouquinho sobre todas essas coisas que nós fazemos, porque nós temos a nossa fé raciocinada. Nós vamos acreditar, mas nós vamos saber por que nós acreditamos. Então, nós temos uma frase de Hamed que fala assim: um dos principais segredos para alcançarmos a felicidade é gostar de nós mesmos. Isso, quando a gente fala, parece assim um certo egoísmo, né? Gostar de nós mesmos. Mas não é. Porque o egoísmo é quando a gente quer que todas as pessoas gostem de nós. Que tudo que é feito seja feito em função de nós. Agora, quando nós gostamos de nós, é a nossa obrigação. Porque nós viemos para darmos conta da nossa reencarnação, da nossa vida, para sermos melhores. Quando nós partirmos, nós não vamos falar, olha, eu não fiz isso porque o fulano pensava assim, eu não pude. Nós não vamos poder pôr a culpa em ninguém. Nós é que vamos estar, através da nossa consciência, né, porque o juiz somos nós mesmos, e nós é que vamos estar vendo aquilo que nós fizemos e aquilo que nós não fizemos. Então, temos sim que nos amarmos, temos sim que cuidarmos de nós, porque só assim é que a gente vai poder realmente ajudar aqueles que estão conosco. E uma coisa para que a gente possa ser feliz é a gente não querer viver a vida do próximo. Porque a gente sempre olha o outro e acha, nossa, aquele tem tal coisa, é feliz, aquele é assim, aquele é diferente, aquele é feliz e eu sou infeliz. Mas as pessoas são diferentes. E aquilo que traz felicidade para um não traz felicidade para outro. Então nós temos que ver conosco o que é que nos faz feliz. Não vá se espelhar no outro, porque aquilo serve para o outro e não serve para você. Então comece se observando. Vá pensando o que é que você gosta de fazer.
Quais são as aptidões que você tem? Esse trabalho que você faz, ele está pensando em algumas ações ou só é uma coisa teórica que fica esperando que a resposta venha do céu? Porque muitas vezes nós fazemos isso. Nós adentramos na casa espírita e achamos que os bons espíritos vão fazer tudo por nós e nós não precisamos fazer nada, não é? Eles nos ajudam e muito, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Nós também precisamos levantar, precisamos dar um passo, precisamos nos ajudar. Então nós vamos observando e nós vamos pensando também outra coisa que nos traz tanta tristeza, é quando nós fazemos muitas críticas e muitas censuras. Porque assim como as perguntas que a gente faz mostra as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, as nossas críticas também mostram as nossas carências, aquilo que nós estamos inseguros. Então nós temos que nos poupar um pouquinho de criticar o outro, de achar que o outro deve fazer de um jeito ou de outro. Porque nós sempre temos, né? Nós escutamos o que o outro tem para nos contar, mas nós também sempre temos uma sugestão, nós sempre temos uma opinião. E aí nós percebemos que nem sempre esta nossa opinião, essa nossa crítica vai ser útil. E aí a gente tem que pensar também o seguinte: e se nós formos criticados? Será que nós devemos nos entristecer? Nós também devemos pensar o seguinte: olhe com carinho a crítica que foi feita. Observe se ela é uma crítica real, se ela tem um fundamento, se realmente tem alguma coisa que você precisa ser melhor, precisa modificar. Se você realmente estiver precisando acertar algum ponto, melhore, vá em busca. Mas se de repente for uma crítica que não é uma crítica construtiva, siga em frente. Não fique preocupado. Não vá perder os seus objetivos por causa de uma crítica destrutiva. Tenha em mente quais são os seus objetivos e siga em frente. Porque toda vez que nós perseverarmos com Jesus, nós vamos sair vencedores. Então, este livro é um livro que nos traz esse convite. São capítulos não independentes, nós podemos ler na sequência, nós também podemos abrir ao acaso, e nós vamos ver que a gente tem bastante coisa para refletir sobre ele. Então, eu vou deixar aqui, eu vou terminar dizendo uma frase de Jesus sobre o homem que realmente se descobriu. Então ele fala assim, está em Lucas: o olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho é bom, todo o teu corpo se encherá de luz. Mas se ele é mau, todo o seu corpo se encherá de escuridão. Se a luz que há em ti está apagada, imensa é a escuridão. E aí nós deixamos o nosso convite. Acenda a sua luz, se ilumine, porque todos que estarão ao seu lado também serão iluminados. E nada melhor do que a gente se apegar à nossa prece, aquela prece sincera, para que a gente realmente possa estar nessa sintonia do plano superior e possa sentir essas vibrações amorosas que tanto nos fortalecem. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma boa reflexão aí para a nossa semana.
Vamos partir para nossas vibrações. Assim, na vibração, pessoal, relaxem, pensem em coisas boas, pensem em tudo que vocês tiveram nessa vida, que fizeram vocês, que seja um momento de felicidade. Pensem em coisas boas. Esse é o momento que a espiritualidade vem, nos abraça. É na hora que o médium vai aplicar o passe, ele está aqui de muito boa vontade. O irmão espiritual vem e aquele passe misto vai só nos ajudar, vai ao encontro das nossas necessidades. Então, relaxem, não se preocupem com qualquer movimentação. Pense em vocês agora. Pense totalmente em vocês. Então vamos lá. Nós já vamos pedindo aos médiuns que iniciem os passes. E nós vamos juntos, todos juntos. Nós vamos buscar Jesus. Essa concentração significa ter um ponto central. Ter um foco central. E esse foco é Jesus. Vocês podem querer esvaziar a mente, não existe isso. Vocês podem querer não pensar em nada, não existe isso. Vamos pensar em Jesus nesse momento. Vamos nós ter Jesus na nossa frente. É o nosso amigo. É o nosso companheiro, é o nosso irmão de todos os momentos. É Jesus que está sempre conosco. Enquanto o passe acontece, que vai atingir todos os nossos centros de forças, nós não precisamos aqui estar relatando desde o coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, o básico, o esplênico. Deixa a energia correr. Essa energia que reina nessa sala agora, nesse salão, só veio para nos ajudar. Pense em vocês agora. Alguns gostam de lugares verdes, arborizados, com riachos, com animais, com pássaros. Outros gostam com momentos felizes, com a família, que juntos passaram momentos inesquecíveis. Pense na felicidade. Em busca do melhor foi o tema do mês. Qual é o nosso melhor? Busquem em vocês nesse momento, nessa conexão, como foi falado, a prece. Essa prece que vai até nosso Pai, por intermédio de Jesus, que nos envia os seus mensageiros, esses irmãos espirituais que aqui estão. Contribuam com relaxamento, uma respiração tranquila, uma respiração suave, leve. Deixe as tensões para outros dias. Se a testa está franzida, relaxa. Se os lábios estão pressionados, deixa eles um pouco abertos, entreabertos. Se os braços estão pesados, relaxa sobre as pernas. Se os pés estão cruzados, as pernas estão cruzadas, apoie no piso. Se a costa está curvada, encoste no banco. Relaxem. Inspirem profundamente e respirem. Façam com que, através do exercício da respiração, o oxigênio vá até o cérebro, vai fazendo com que a circulação do sangue ela seja normalizada, que seus batimentos cardíacos vão sendo ritmados dentro da normalidade, que a nossa pressão arterial vai se mantendo no equilíbrio conforme o corpo de cada um. Relaxem. E aqueles que já receberam um passe, mentalizem nesse momento aqueles que estão precisando, familiares, amigos, mentalize-os felizes. Agora todos juntos, num só pensamento, num só coração. Aqueles que trouxeram a água, aqueles que não trouxeram, tem um filtro de água em casa.
Vamos jogar a espiritualidade maior, esses químicos, físicos, que manipulam muito bem toda essa energia, que possam nessas águas que nós trouxemos, possam colocar os medicamentos necessários. Que quando nós ingerimos esse líquido, a nossa fé tem que falar mais alto e na certeza de que essas águas estão abençoadas. Vamos juntos, enquanto alguns ainda estão nos passes, mentalizem as águas, essa chuva de pétalas que cai sobre todos nós nesse momento, esses irmãos espirituais que circulam nesta sala neste momento. Muitos irmãos aqui estão. Essas irmãs que chegam até nós com um sorriso estampado, em nome de Jesus. A espiritualidade intensamente atua nesse momento em que nós somos, vamos dizer assim, privilegiados. As águas recebendo todos os medicamentos, nós sendo abastecido e reabastecido, equilibrando todos os nossos centros de forças, todos os nossos plexos nervosos, todos nós. E aqueles que receberam nesse momento, agradeçam a Deus. O agradecimento é fundamental. O agradecimento, o reconhecimento desse amor que é derramado sobre nós é fundamental. E nós temos que reconhecer esse abraço dos irmãos espirituais que nos dá força diariamente, que nos impulsionem diariamente no caminho do amor, no caminho da caridade. E assim, nós vamos dar continuidade à nossa atividade, dando sequência a quem vai fazer a prece final. Agradecemos, Senhor, a oportunidade bendita de aqui estarmos nessa noite, pelos esclarecimentos recebidos através da palestra abençoada, pela reenergização, Senhor, através dessas energias que envolveram a cada um de nós aqui, com a ajuda da espiritualidade querida. Que nós cuidemos de nós, cuidemos dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, para que os nossos dias, ao sairmos daqui dessa casa, sejam mais leves e que nós não nos esqueçamos em momento algum que estás conosco, Pai, assim como também nosso querido Mestre Jesus, sempre conosco, para que os nossos dias sejam mais leves e a nossa jornada também. Sejais conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Muito boa noite a todos. Possam retornar aos seus lares em paz e retribuir, compartilhar essas boas energias que nós aproveitamos essa noite. Até a próxima quarta-feira.